todos os professores e alunos da EBD, Escola Bíblica Dominical. Mais uma lição para estar abençoando as nossas vidas, um tema extremamente importante para trazer para nós sabedoria e conhecimento dentro das diversas práticas e grupos que tem dentro da igreja. O apóstolo Paulo vai dar uns conselhos para o jovem pastor Timóteo concernente às várias classes, vários grupos que tem dentro da igreja. Nós precisamos ter sabedoria, entendimento, conhecimento e experiência para estar atuando e estar compreendendo o que cada grupo dentro da igreja funciona, como abordar, como conversar, como dialogar com cada tipo de pessoa que tem dentro da igreja. Nós vemos aqui pela introdução que nós temos os grupos de anciões, nós temos um grupo de jovens, de crianças, nós temos os bebês, nós temos as senhoras, nós temos as irmãs, os irmãos. Então são vários tipos de pessoas que tem dentro da igreja, são vários pensamentos, são várias atitudes, são várias formas que cada um tem de pensar, de se relacionar. E o pastor, ele tem que estar atento a cada uma dessas pessoas, o que elas pensam, o que elas desejam, quais são as suas vontades, quais são os seus problemas, os seus questionamentos, para que ele possa saber como lidar, como aconselhar, como instruir cada uma dessas pessoas. Por exemplo, o jovem pensa de uma forma, já a criança pensa de outra, o ancião pensa de outra, o senhor, as senhoras, elas já pensam de outras formas. Então o pastor tem que estar atento com isso, ele tem que ter sabedoria para lidar com cada um desses segmentos, sabendo que cada pessoa pensa de uma forma, age de uma forma. Então os conselhos gerais vai ser importante para o nosso aprendizado. Você que almeja o presbitério, você que almeja o pastorado, o episcopado, boa obra você deseja. Então o capítulo 5, capítulo 6 de 1 Timóteo vai falar sobre as qualificações, as qualidades que tem os obreiros na casa do Senhor, desde o diácono até o presbítero, e como lidar com os vários grupos. Nós temos vários grupos, como os grupos das viúvas também nós temos dentro da igreja. Antigamente as viúvas não tinham tanto privilégios como tem nos dias atuais. Nós vemos que antigamente as viúvas eram sustentadas pelos filhos, pelos netos. E hoje em dia nós vemos o governo, as pensões, que muitas viúvas têm, que ajudam a manter a sua vida, ajudam a manter a sua vida, a sua dignidade dentro da sociedade. Mas naquela época era totalmente diferente o sistema pelo qual as viúvas elas viviam. Por isso que a igreja tem que estar atento a cada uma das viúvas. E Deus se preocupa com o órfão, se preocupa com a viúva, se preocupa com o jovem, se preocupa com a criança, se preocupa com o idoso, com a idosa, se preocupa com o senhor, se preocupa com a senhora, se preocupa com todas as pessoas. Deus tem essa preocupação com cada uma. E Ele quer instruir, nos capacitar para que nós também tenhamos o amor pelo próximo. E o pastor, ele tem que estar sempre buscando sabedoria e conhecimento para que ele possa dar conselhos úteis. Porque nós sabemos que tem pessoas dentro da igreja que às vezes não aceitam o conselho de uma certa forma, de certa maneira. A gente vai aconselhar e a pessoa ela já acha que já sabe tudo, principalmente os anciões, uma das classes mais difíceis que tem para o pastor aconselhar, ou até mesmo instruir, ou até mesmo fazer uma exortação, porque ele já se acha um pouco acima, um pouco superior. Então quando vem um pastor mais jovem dar um conselho, às vezes ele não aceita. Então acaba criando uma certa dificuldade para lidar com os anciões, para lidar com outros tipos de pessoas dentro da igreja. Então o cuidado que nós temos que ter é muito grande. Bom, os objetivos dessa lição de hoje, a lição número 6, os conselhos gerais, vai ser refletir acerca do cuidado que o pastor deve ter com as ovelhas do Senhor. Lembrando sempre que o pastor não é o dono da ovelha, o pastor não manda na ovelha, a ovelha ela é do Senhor. O pastor está apenas para cuidar, para instruir, para capacitar, para mostrar o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. O pastor ele tem esse papel importante, de influenciar, de abrir a mente, de aconselhar, de capacitar as ovelhas que são do Senhor. A missão do pastor na terra é essa, é entregar as ovelhas para Deus. Que Deus é o pastor de todas as ovelhas. E o pastor aqui na terra, ele está apenas como um papel de um líder que vai liderar as ovelhas que pertencem a Deus. Apresentar as orientações bíblicas no respeito ao trato com os presbíteros, Presbíteros, nós precisamos saber respeitar, saber tratar os presbíteros da casa do Senhor. Hoje em dia, muitas pessoas não respeitam, muitas pessoas não têm o presbítero como um pastor. Isso está equivocadamente
errado as pessoas que pensam dessa forma. E compreender os conselhos paulinos sobre a sã doutrina. A palavra de Deus, a doutrina bíblica dentro das igrejas está perdendo a sua essência. E muitas pessoas têm abandonado a doutrina. Então, vamos compreender aqui, né, dentro dos conselhos paulinos, a importância que tem a doutrina e vamos aprender sobre ela. Né? A sã doutrina de Cristo, da palavra do Senhor. Bom, a introdução vai nos falar acerca, né, do capítulo 5, capítulo 6 da primeira Epístola de Timóteo. Né? Nesse capítulo a gente vai estar estudando algumas instruções mais específicas quanto à liderança da igreja por parte dos presbíteros, por parte dos bispos, dos anciões, dos pastores. Então Paulo deseja que o jovem pastor Timóteo, quando nós aprendemos as outras lições, com seus 30 a 35 anos, já foi separado para o presbitério, estava na igreja de Éfeso e ele liderava um grupo de pessoas, pelo qual tinha viúvas, tinha senhores, tinha jovens, tinha crianças, tinha todo tipo de pessoas dentro da igreja. Então Paulo deseja que o jovem pastor Timóteo, né, prossiga alegremente e de modo irrepreensível, que dê um bom testemunho, que saiba conversar, saiba dialogar, saiba como conduzir as suas ovelhas. Como pastor Timóteo precisava aprender a lidar com os idosos e com todas as demais faixas etárias que compunham a igreja. Não somente Timóteo, mas todos os pastores precisam saber lidar. Né? Hoje em dia tem muitos pastores que acham que são superiores às suas ovelhas. Alguns querem bater, uns querem machucar, uns querem expulsar, uns não têm dó, não têm pena, uns não sabem dialogar, não sabem aconselhar, não sabem conversar. Isso tudo é errado. Não é a procedência de um pastor que realmente quer cuidar de ovelhas. Tem muitos pastores aí que são pastores de bode, não são pastores de ovelhas, porque não tem a prática e o conhecimento de saber como liderar e como conversar com as ovelhas. Bom, o pastor precisa cuidar, apacentar o bebê, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o ancião. Então todos fazem parte do rebanho do Senhor. Então todos os grupos estão aqui, né? Dentro dessas classes aqui. Nós temos a classe do bebê, a classe da criança, a classe do adolescente, do jovem, do adulto e a classe do ancião. Todos eles fazem parte do rebanho, todos eles compõem a igreja. E não é porque o ancião já é maduro, suficiente, já passou por várias experiências, que não precisa ser repreendido, e nem a criança que é jovem demais, ou pequenininha demais, ou imatura, não precisa ouvir conselho. Todos precisamos ouvir conselhos e sabemos como prosseguir dentro desse conselho. Se tivermos cometendo alguma coisa errada, o pastor ele tem a capacidade, a autoridade, a liderança de chegar até ou a criança ou o ancião e dar uma palavra, um conselho amigo, né? Um respeitador, um conselho que a pessoa vai saber ouvir e entender, compreender que o que o pastor quer para tanto a criança como o ancião, os demais, é que vá para o céu, é que aprendam, é que sejam instruídos no caminho certo. É isso que é a vontade do pastor para todas as classes dentro da igreja. O rebanho não pertence ao pastor, o rebanho pertence ao Senhor. Bom, o ponto central da nossa lição vai ser: o pastor deve cuidar do rebanho com zelo e dedicação. É impossível um pastor ter um rebanho dentro da sua igreja e não ter zelo e dedicação pelos seus rebanhos. Eu conheço muitos pastores que infelizmente não zelam pelo seu rebanho, não têm dedicação nenhuma com a leitura da palavra, com estudo, com capacitação. Infelizmente, caiu de paraquedas como líderes, infelizmente, às vezes através por causa da influência de parentes, de amigos, dízimo alto, etc., acabou se tornando pastores, mas não tem a chamada, não tem a vocação. Então, não zela, não dedica pela ovelha do seu prêmio. Tanto faz a ovelha vir como não vir, tanto faz a ovelha estar passando necessidade ou não, tanto faz a ovelha está precisando de conselho ou não, ele não quer nem saber, ele preocupa com a vida dele, ele preocupa com a postura dele, e os demais irmãos que se virem, vão procurar em outros locais, pastagem, em outros locais, algum pastor para aconselhar, porque ele mesmo não quer aconselhar. Conheço muitos assim, infelizmente. Então, o ponto central vai ser aprendermos que o pastor ele precisa zelar e precisa também ter uma dedicação extra para com a igreja, para com o rebanho do Senhor. Bom, primeiro, o cuidado com o rebanho, o cuidado com os anciões, Capítulo 5, versículo 1. O pastor precisa se relacionar bem com os membros de diferentes idades.
Paulo procura ensinar a Timóteo a maneira correta de lidar com as pessoas mais velhas. Todavia, isso não significa dizer que o pastor não deve corrigir e disciplinar os mais velhos. Porém, segundo o comentário bíblico Beacon, o conselho de Paulo a Timóteo é, em vez de repreender o mais velho, solicite-lhe apela a ele como se fosse teu pai. Então aqui, o primeiro conselho aqui para o jovem Timóteo, Paulo está instruindo ele concernente ao cuidar com os anciões, os homens mais velhos, mais experientes, mais maduros dentro da igreja, que muitas das vezes não aceitam o conselho de um pastor mais jovem, porque já acha que já passou por todas as faces etárias e não erra mais. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, instrua-o, dê um conselho para ele de um amigo, de um filho, tratando ele como fosse o seu pai, ou na fé, né? De alguma forma assim, que ele vinha entender e compreender o que você quer é o melhor para ele. Às vezes o ancião pensa que não erra mais, que não peca mais, que não vacila mais, que não erra mais. Isso é um erro engano, porque todos nós estamos sujeitos às falhas, independente da faixa etária que nós estivermos. E Paulo está dizendo para o Timóteo, olha, tem muitas pessoas de uma certa idade, os anciões, que já não aceitam mais conselho. Mas se você saber usar a sua sabedoria, e com muito cuidado, com muita paciência e com muita diligência, conversar com o ancião, com certeza ele vai te ouvir. E como o filho fala com o pai, como o pai fala com o filho, você, Timóteo, vai saber como instruir essa pessoa, o ancião, e ele vai entender e compreender o que você quer é o melhor para ele. Ajuntando o último ao agradável, né? A experiência do ancião, ao jovem que está dando seus primeiros passos na obra de Deus, com certeza a juventude, a força, a garra, o vigor do jovem, com a maturidade e a experiência do ancião, os dois conversando, os dois dialogando, os dois dando conselho, a igreja do Senhor vai crescer em força, vai crescer em sabedoria, vai crescer em conhecimento, porque nós precisamos ter um ancião que também tem já experiência para aconselhar, e um jovem, né, com a sua força, a sua garra, para também trazer novas experiências, novos conselhos para dentro da igreja. Então isso é muito importante, tanto o ancião como o pastor jovem saber como dar conselhos, né, para as pessoas. Bom, o 2 vai falar também sobre cuidar com as mulheres idosas e as viúvas, né? Assim como os anciões, as mulheres idosas deveriam ser tratadas como mães, assim como o ancião ser tratado como pai, as irmãs de mais de idade ser tratadas como a sua mãe, Timóteo, ou seja, membros da família, né? Assim como você respeita o seu pai, assim como você respeita a sua mãe, Timóteo, você também deve respeitar as pessoas mais idosas, né? As viúvas que estão dentro da igreja. E o respeito para com o pai, o respeito para com a mãe é muito grande. Você não vê ninguém sendo desrespeitando, né? Ninguém que eu diga que tenha uma postura de líder, uma postura de pastor, de presbítero, desrespeitando seu pai e sua mãe, porque a Bíblia nos ensina que o filho tem que ser obediente ao pai e obediente à mãe. Esse é um dos mandamentos para que vá bem e com promessa. Então Timóteo conhecia muito bem esse mandamento, por isso que ele respeitava o seu pai e respeitava a sua mãe. Então o apóstolo Paulo ele vai fazer essa analogia, comparando as pessoas de uma certa idade, os mais velhos, né, os idosos, os anciões, as viúvas dentro da igreja, como mãe e pai. Assim como Timóteo, você trata sua mãe e seu pai, trate essas pessoas também, que com certeza elas vão te respeitar. A partir do momento que você trata ela bem, a partir do momento que você cuidar dela como você cuida do seu pai e da sua mãe, eles também vão retribuir com o mesmo amor que seu pai tem, com o mesmo amor que sua mãe tem, a mesma forma como seu pai te ouve, Timóteo, a sua mãe te escuta, as pessoas também vão te ouvir, vão te escutar, porque você está tratando elas com respeito. Isso é fundamental, saber respeitar os anciões da casa de Deus, como fosse parte da nossa família. Então o pastor deve proteger as irmãs idosas e ajudá-las para que continue a crescer na graça e no conhecimento de Jesus, né? Essa proteção, esse cuidado, esse carinho, esse trato zeloso que o pastor tem que ter pelas viúvas, né? Pelos mais idosos, é muito importante, né? Dentro das igrejas você precisa sempre estar atento aos idosos, às viúvas, né? O que está precisando, está fazendo alguma coisa, né? Se está enfermo, você tem que buscar em casa, etc. Esse cuidado, esse zelo é importantíssimo, né? A gente tem que estar sempre dialogando com os anciões, com as viúvas, com os idosos, para
para saber como que eles estão precisando de alguma coisa, e etc. Paulo também dá a Timóteo algumas orientações para que ele pudesse resolver as questões das viúvas na igreja, né? No capítulo 5, versículo 3 a 8, fala a respeito das viúvas, né? Se for uma viúva mais velha, tal, que não queira mais ter um relacionamento, não queira mais se casar, que a igreja venha sustentar, que a igreja venha cuidar, que a igreja venha zelar por ela. Se for uma viúva mais nova, que queira casar, que case, né? Que arrume um novo companheiro. Então ele está dando orientações concernentes às viúvas. É uma questão muito interessante, muito importante da igreja. A viúva, porque naquela época lá, as viúvas elas eram cuidadas quando o seu esposo falecia pelos filhos, ou pelos netos, ou por alguém da sua família, mas quando não tinha ninguém da sua família para cuidar dela. Então é o papel da igreja fazer isso, cuidar e zelar pelas viúvas. Hoje em dia nós temos a proteção do Estado, nós temos várias formas das viúvas serem abençoadas, serem acolhidas, mas mesmo assim não isenta a igreja de estar cuidando e zelando pelas viúvas da casa do Senhor. Então é muito importante nós termos essa mentalidade do cuidado com as viúvas. No mundo antigo, as viúvas enfrentavam uma situação difícil. Não havia o serviço de previdência social como há no tempo de hoje. Então, quando o marido morria, e se os filhos e parentes não cuidassem dela, elas passavam por sérias dificuldades financeiras, né? Emocional, espiritual, etc. Porque as várias áreas dela, infelizmente, eram afetadas. Então, não havia espaço para a mulher viúva no mercado de trabalho, como há hoje em dia. Por isso, a igreja deveria sustentar aquelas que não tinham nenhum parente, aquelas viúvas que tinham dificuldade, aquelas viúvas que não tinham ninguém para zelar, cuidar delas, tratar delas, né? Conversar, aconselhar delas, era o papel da igreja fazer isso. E hoje em dia também não é diferente, apesar que nós temos a providência social, nós temos vários recursos para cuidar das viúvas, a igreja não está isenta a esse papel importantíssimo de cuidar das viúvas. Bom, terceiro ponto aqui, né, dentro do primeiro tópico, né, terceiro subtópico, vai falar sobre o cuidado com os ministros fiéis. Ministros fiéis ao Senhor, no versículo 17, né, de Timóteo, de 1 Timóteo. Ele vai dizer que os líderes que são fiéis ao Senhor e à igreja devem ser estimados e apoiados sempre, né? Aqueles que são fiéis, leais, companheiros, amigos, que sempre está toda hora ali na igreja, ali, pronto para servir, pronto em dedicação, em amor, em zelo, em comunhão, sempre estão dispostos a fazer a obra. Esses precisam ser acolhidos e apoiados. Sabemos que não é fácil agradar a todos e que os líderes sempre acabam sendo alvo de críticas, infelizmente, né? Muitas pessoas não querem fazer a obra, criticam aqueles que fazem. E muitas vezes o líder, quando faz algo dentro da igreja, as pessoas sempre criticam. Parece que nunca nada está bom. Parece que nunca a pessoa fez o suficiente para as pessoas e acaba sendo criticados por isso. Então, como temos tratado os líderes de nossa igreja? Como você tem tratado? Como você tem falado? Como você tem visto a sua liderança, os líderes, os ministros que são fiéis à casa de Deus? Quando vem fazer um projeto, quando vem solicitar alguma coisa, será que você tem só criticado? Será que você tem só apontado? Então, nós temos que pensar e refletir a respeito disso. Como eu tenho tratado o meu líder dentro da minha igreja? Como eu tenho visto os projetos do meu líder, como eu tenho ajudado, como eu tenho feito para que ele veja que ele faz boa obra. Então nós temos que ter essa atenção concernente ao trato dos nossos líderes dentro da igreja. Com estima e apreço, assim você tem tratado ele. Ou você tem desprezado, menosprezado, ridicularizado, criticado, zombado, difamado. Então, é uma pergunta aqui muito interessante. Assim como os primeiros apóstolos, muitos obreiros de Éfeso deixavam tudo para seguir a Cristo, vivendo exclusivamente da igreja e para a igreja. Né? Não tinha um trabalho, não tinha um outro segmento. As pessoas ali nas igrejas primitivas, antes de Éfeso, como está falando que eles são, se dedicavam integralmente na obra de Deus. O tempo todo fazendo a obra, divulgando a palavra, divulgando o evangelho, pregando, orientando, estando dentro da casa do Senhor, constantemente viviam exclusivo para a igreja. Né? Então, o cuidado espiritual e econômico fazia parte das recomendações de Paulo e Timóteo. Aos Coríntios, ele fez observações idênticas, revelando seu zelo pela manutenção dos obreiros. Então, os obreiros que não têm um trabalho fora, os obreiros que não são aposentados ou que não têm uma renda fora da igreja e vivem exclusivamente para a igreja precisa apoiar e precisa cuidar, precisa zelar por esses
líderes espiritualmente, economicamente, né, financeiramente, as pessoas precisam estar acolhidas. Não é errado a igreja separar ministros e cuidar dos ministros que são fiéis ao Senhor, dar um salário, ajudar na cesta básica, ajudar na manutenção da sua vida espiritual, da sua vida econômica, para que eles possam também cuidar das suas famílias, para que também possam pagar as suas contas, para que também possam estar em dias, né, com a sua vida social. Então é muito importante, assim como Paulo orientou a igreja de Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 9, 5, 6 ao 10, Paulo falando a respeito dos obreiros da igreja de Coríntios, também a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo está dando esse conselho para Timóteo, para que ele venha cuidar e zelar também desses homens de Deus que vivem exclusivamente para a obra na casa do Senhor. A manutenção dos obreiros é de suma importância, viu? Tanto a capacitação deles em vários cursos que nós temos atualmente, né? O obreiro pode ser capacitado nesses cursos, a igreja pode investir nesses obreiros, como também na sua vida financeira concernente a sua alimentação, a sua vestuária e etc. Né? A igreja tem que cuidar dos seus obreiros. Bom, seguindo aqui para o nosso tópico 2, vamos falar contrato com o presbitério. Bom, primeiro, acusação contra os presbíteros. Nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas acabam de uma forma direta ou indiretamente, né, caluniando, difamando, acusando os presbíteros. E como pastor, ele tem que tratar dessa situação. A Bíblia vai nos falar diante de uma crítica, diante de uma calúnia, diante de uma injúria, de uma difamação. A orientação que o apóstolo Paulo dá para Timóteo é muito importante, contra os pastores, dizendo: não aceite acusações contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo 5, 19 e Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Né? Então, muitas vezes a pessoa chega e fala: ó, o presbítero vem fazendo isso, o presbítero vem fazendo aquilo, o presbítero assim assado. O pastor de imediato não pode aceitar a acusação contra o presbítero, a não ser que venham 2 ou 3 testemunhas e fale a mesma coisa. E se aquilo for confirmado, e se realmente o presbítero estiver falhando, porque os presbíteros são sujeitos também, como qualquer outro dentro da igreja, a errar, a pecar, a falhar. Qual a atitude que o pastor tem que tomar concernente a isso? Né? De primeiro imediato, se for uma pessoa só acusando, difamando, caluniando, o pastor não tem que aceitar a acusação que aquela pessoa, porque muitas das vezes é inveja, muitas vezes a pessoa critica porque não gosta do presbítero, foi com a cara do presbítero falou alguma coisa que a pessoa não gostou e acabou marcando o presbítero. Então, na primeira oportunidade, ela vem que apunhalar o presbítero. Então, de primeiro imediato, o pastor não tem que aceitar a acusação. Mas, se for 2 ou 3 testemunhas, e ali for realmente comprovado que ele falhou, que ele errou, que ele pecou, o que o pastor tem que fazer? Então está dizendo aqui que se realmente ele for culpado, precisa se arrepender. Então o pastor chega até o presbítero, conversa com ele, né, orienta ele, dá conselhos para ele. Se ele confessar, se ele se arrepender, se ele deixar os pecados e ser disciplinado, como está no Provérbio 28:13, alcançará misericórdia. Né? Então, encobrir os erros daquele que pecar não é solução, pois Deus não tem o culpado por inocente, no 14:8. Então, o pastor colocar a mão, passar a mão na cabeça do presbítero, não vai ser a solução para o erro dele, não vai ser a solução para aquela situação que foi criada dentro da igreja. Então, o correto é o pastor disciplinar esse presbítero. O correto é o pastor falar com ele, aconselhar com ele, a confessar o seu erro, a confessar o seu pecado, abandonar o pecado e servir novamente a Jesus Cristo. Né? Como diz aqui, ó, não são isentos de falha os presbíteros, né? Eles estão sujeitos a pecar, por isso precisam vigiar e orar ainda mais. Então, se encontrar em Mateus 26:41, vigiai e orai, essa tem que ser uma das orientações que os pastores têm que dar aos seus presbíteros. Estar constantemente em oração e vigilância, porque o diabo sempre está tentando atrapalhar a vida do presbítero, a fazer que o presbítero venha pecar, venha falhar. E quando falha e quando erra, ele tem que aprender a confessar, ele tem que aprender a confessar e deixar, né, as práticas do pecado para alcançar misericórdia da parte dos irmãos e da parte de Deus. Bom, meus queridos, seguindo então aqui nós temos o trato com o presbitério, no tópico 2. Então, no subtópico 1, nós tivemos acusação contra os presbíteros, né, como o pastor deve agir. No subtópico 2, nós temos a repreensão aos presbíteros, né, aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então aqui o pastor tem que ter muito cuidado, muito zelo, repreender com muito amor, com muita sabedoria, com muita inteligência e entendimento o presbítero, porque o apóstolo Paulo está dizendo que na presença de todos,
Mas será que isso realmente é válido? Será que realmente o pastor tem que levantar um presbítero e ali na presença de todos falar sobre o seu pecado, falar sobre o seu erro? Por que o apóstolo Paulo está dando esse conselho para Timóteo? Por que o apóstolo Paulo colocou que na presença de todos? Então, será que essa é a forma correta? Será que essa maneira certa da pessoa repreender o presbítero, da pessoa agir contra um membro da igreja? Então, o apóstolo Paulo está dando esse conselho para Timóteo. Mas aqui, Paulo ensina a respeito da forma como aqueles que pecaram e tiveram suas falhas comprovadas por testemunhas devem ser disciplinados. Bom, tem que ser disciplinado, mas como eu estou dizendo, com amor e com zelo, e mediante se for realmente comprovado, se ele realmente confessou o seu pecado, se realmente ele abandonou o seu pecado, e o pastor sentir por bem e conversar com o presbítero ali, e abertamente quiser falar sobre o assunto, tudo bem, para que sirva de lição para os demais irmãos que ali estão presentes. Mas caso contrário, irmãos, é melhor você repreender o presbítero, é melhor você conversar com o presbítero, você aconselhar o presbítero separadamente, para que a igreja não venha ficar sabendo, para que às vezes tem muitas coisas que acontecem dentro da igreja que a pessoa conta para toda a igreja, que às vezes não vai edificar, não vai abençoar a igreja. A igreja só vai olhar para o presbítero com um olhar trocado, já não vai mais respeitar o presbítero, já não vai mais ter o amor pelo presbítero. Então, muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado quando for repreender o servo do Senhor dentro da igreja. A repreensão, né, e a disciplina é muito importante, mas desde que o pastor saiba como repreender. O pastor que aplica a disciplina precisa ter muito cuidado para agir conforme a reta justiça. A disciplina deve ser feita de maneira criteriosa, com sabedoria, com muito amor, com muito cuidado, para que não venha machucar, para que não venha magoar, para que não venha expulsar, né, as ovelhas de dentro da igreja. Principalmente um presbítero, né, que já é um cargo mais importante dentro da igreja, é um líder, né, já é uma pessoa que é um exemplo para muitos. Então, muitas das vezes, nós estamos sujeitos também a falhas, estamos sujeitos a pecado, estamos sujeitos ao erro. E quando confessamos, nós alcançamos misericórdia da parte de Deus, e com certeza os homens também vão nos perdoar, porque nós sabemos que todos estamos sujeitos a isso. Então, por isso que nós temos que ter cuidado quando for repreender um presbítero. Bom, o subtópico 3 vai falar sobre o cuidado com a saúde. No versículo 23, aqui Paulo está aconselhando Timóteo, né, a respeito a não beber somente água pura, mas um pouquinho de vinho por causa da sua gastrite, por causa de alguma enfermidade que ele tinha ali no estômago, né? Esse é o conselho que o apóstolo Paulo está dando, porque nós sabemos que naquela época as pessoas não tinham o medicamento que tem hoje, a medicina não estava tão avançada como está hoje, nós não tínhamos tantos cuidados como nós temos nos dias atuais. Então o apóstolo Paulo foi e orientou ao jovem pastor Timóteo a botar um pouquinho de vinho. Então muitas pessoas querem pegar este versículo e querem dar ênfase ou espaldo para beber vinho. E aqui a Bíblia não está dizendo que o apóstolo Paulo está orientando ninguém, e nem muito menos Timóteo a beber vinho. Está medicando. O vinho serviu aqui como medicamento que ele teria que tomar para tratar um pouco das dores que ele sentiu ali, que ele sentia no estômago, né? Então nós sabemos que também o servo de Deus está sujeito às enfermidades, está sujeito às suas dores, está sujeito a ficar doente. Então precisa do medicamento, precisa do cuidado com a sua saúde, né? Nós não podemos descuidar da nossa saúde, né? Nosso bem-estar físico, nosso bem-estar espiritual. Nós temos que estar sempre tratando, né, uma boa alimentação, uma caminhada, um exercício, né? Fazermos um check-up de vez em quando no médico, né? Estarmos sempre atentos a alguma dor, alguma coisa assim, para que a nossa saúde venha estar em perfeitas condições, para que possamos fazer a obra de Deus com força, com vigor, porque a pessoa enferma não consegue fazer a obra de Deus da mesma forma como ela está com a saúde, com vigor, né, com a saúde em dia. Então nós temos que ter esse cuidado com a nossa saúde. Então nós sabemos que a Bíblia tem diversas advertências concernentes ao vinho, né? Levítico capítulo 10, Provérbios capítulo 20, né? Ecos capítulo 5, 18, né? Não embriagueis com o vinho. Nós sabemos que quando Noé construiu aquela vinha, né? E ali ele bebeu o vinho e se embebedou os seus filhos, né? O seu filho Cã viu a sua nudez. Olha o perigo que tem o vinho. Nós sabemos que quando o rei Assuero ele foi dar aquela festa, né? E a rainha Vasti foi convidada para estar na sua presença. O rei Assuero já tinha tomado bastante vinho e ele chamou ela para estar na sua presença. Quando ela não quis vir, ele foi ouvir conselhos. E os conselhos não foram bons a
respeito da sua esposa, né? Os conselhos foram dados foi para que ele abandonasse a rainha Vasti. Então, por causa da festa, por causa do vinho, às vezes as pessoas cometem loucuras, às vezes as pessoas fazem coisas e depois venham a se arrepender. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque as advertências para com o vinho são muito grandes. Então, Paulo sofreu algum tipo, certamente Paulo sofreu tipos de enfermidade, como está em Gálatas 4:13, né? Paulo tinha um espinho na carne, sentia algumas dores também. Vocês comparem como Trófimo adoeceu, né? 2 Timóteo 4:20, as pessoas não tinham fé, estavam em pecado de forma alguma, né? O líder também está sujeito a enfermidade, por isso precisa cuidar da sua saúde física e emocional, né? O líder não está totalmente blindado contra as enfermidades, pode vir acarretar alguma enfermidade de alguma forma, de alguma maneira, atingir o servo de Deus, não que ele esteja em pecado, não que ele não tenha fé para ser curado, mas como corpo físico nós estamos sujeitos também a estar cometido de alguma enfermidade. Mas a Bíblia aqui é clara em dizer que nós precisamos estar sempre atentos e cuidarmos da nossa saúde. Então é mais um conselho que o apóstolo Paulo está dando para João Timóteo, que também serve para nós, cuidarmos da nossa saúde. Bom, terceiro tópico da nossa lição, conselhos gerais que o apóstolo Paulo está dando para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, capítulo 6, em diversos segmentos, né, da igreja, em diversos grupos que nós temos, do jovem até o ancião. Nós chegamos aqui no tópico 3, que é os conselhos gerais, né? Primeiro, sobre o tópico 1, aos que não respeitam a sã doutrina. Então nós vimos os conselhos para os anciões, nós vimos conselhos para as viúvas, nós vimos conselhos para os jovens, nós vimos conselhos como repreender os presbíteros, como tratar com os presbíteros, né? Qual a repreensão que o pastor tem que dar para os presbíteros, qual a forma de agir e como cuidar da nossa saúde. Então são vários conselhos que o apóstolo Paulo já deu para Timóteo, né, para com várias áreas da igreja, como o pastor tem que lidar com cada um, porque são muitos os grupos, são muitos tipos de pessoas. E quando chegamos no tópico 3, nós temos os conselhos que envolvem toda a igreja em geral, não mais no individual. O apóstolo Paulo agora vai tratar no geral para com Timóteo, dentro das suas cartas pastorais, dizendo que aos que não respeitam a sã doutrina, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 4, doutrina é a exposição sistemática e lógica das verdades extraídas da Bíblia, né? São ensinamentos de como proceder, as nossas atitudes, nossos atos de fé, né? Como pensar, falar, agir, ver, vestir e etc. São essas exposições, essas verdades, elas são extraídas da Bíblia, através do líder, do pastor, do presbítero, e são expostas para a igreja para que os irmãos possam andar em comunhão e em santidade para com a obra de Deus. Então, na igreja em Éfeso, havia alguns falsos mestres que resolveram disseminar falsos ensinos. Então, quando a doutrina ela é corrompida por falsos ensinos, automaticamente as pessoas que estão sendo ensinadas também vão ser corrompidas. Por isso, nós precisamos estar atento e vigilante e respeitar a sã doutrina da igreja. A doutrina tem que ser pregada, a doutrina tem que ser falada, a doutrina tem que ser ensinada dentro da igreja. As pessoas têm que aceitar a sã doutrina. E aos que não aceitam, os que ficam com falsas heresias, com falsos ensinamentos, como alguns estavam na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo vai dar alguns conselhos, né? Por exemplo, aqui, infelizmente tem sucumbido aos apelos dos falsos mestres que deturbam a sã doutrina, 1 Timóteo 10. Né? Alguns irmãos acabam se desviando da doutrina verdadeira, alguns irmãos acabam saindo da igreja que tem aquela doutrina e vai para outra que prega uma doutrina falsa, uma pseudo-doutrina, uma doutrina que não é bíblica, não foi extraída da Bíblia, porque às vezes massageia o ego, às vezes deixa a pessoa fazer o que ela bem quer, o que bem entende, e acaba aquelas pessoas sendo corrompidas e sucumbidas por esses falsos mestres, falsos ensinadores. Chamamos de falsificadores da palavra de Deus, como está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Pessoas que falsificam a palavra com falsas doutrinas e ensinamentos, seguindo os ensinamentos de Balaão, né? Que é ensinamento errôneo, ensinamento errado. Para piorar ainda mais a situação, essas igrejas, à semelhança de Tiatira, acabam tolerando a imoralidade, infelizmente, né? Porque não pregam a doutrina verdadeira, não pegam a sã doutrina, rejeitam a doutrina certa, rejeitam a revelação da palavra, né? Não extraem a doutrina da Bíblia, acabam aceitando até mesmo tolerando a imoralidade, a prostituição, a lascívia, o pecado da nudez, da sensualidade, né, dentro da igreja. Porém,
A autêntica noiva de Cristo mantém-se fiel às Escrituras. João capítulo 14, versículo 15, 21, 23. Tito capítulo 1, versículo 9. Pois a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Timóteo 3, 15. Quando a igreja está firmada na doutrina, essa prega a verdade, está firmada na verdade, essa é a igreja que vai morar no céu. Essa é a igreja que tem a noiva preparada, adornada para o encontro com o noivo. Quando ela rejeita a sã doutrina, quando ela nega a sã doutrina, pegou falsos ensinamentos, essa é a igreja que aceita todo tipo de pecado e práticas imorais. Essa, infelizmente, não vai encontrar com o noivo. Seguindo os conselhos aqui do apóstolo Paulo, no tópico de número 3, nós temos os conselhos gerais. Então, o primeiro conselho que a gente viu aqui foi concernente aos que não respeitam a sã doutrina, aos que não querem serem doutrinários, aos que não querem ouvir orientações da Bíblia, acabam indo para os segmentos, infelizmente abandonando a prática da verdadeira doutrina. Esses não têm parte para com Deus. Então, no subtópico 2, aos que querem ser ricos. Capítulo 6, versículo 9, 10, tem muitas pessoas que querem riqueza, poder, prestígio, fama, sucesso, dinheiro, buscam isso veemente, são avarentos, orgulhosos, presunçosos, pessoas que desejam, amam, adoram a mamona, que é o Deus do dinheiro, pessoas que buscam prosperidade de todas as formas, meios lícitos, meios ilícitos, não importam por quem elas vão ter que pisar, vão ter que passar por cima, não importa o que elas vão ter que fazer, mas elas querem ser ricos a qualquer custo. Então vamos conselhos aos que querem ser ricos. Muito eloquente a exortação de Paulo acerca do que buscam riqueza, os que querem riqueza a qualquer custo. Ele se refere ao que querem ser ricos ou que vivem buscando bens materiais, não dando valor às coisas de Deus. Não é errado ser rico, não é errado você ter uma condição financeira boa. É errado é a pessoa só buscar isso, só pensar nisso, só em coisa material, em bens, e não pensar nas coisas do alto, como está em Colossenses capítulo 3, né? As coisas espirituais, as coisas verdadeiras. Bom, terceiro subtópico vai falar sobre os conselhos aos ricos, né? Paulo aconselha aos ricos que não sejam arrogantes, não depositem sua esperança na riqueza. Quanto mais a pessoa é rica, quanto mais a pessoa tem dinheiro, mais ela se afasta de Deus. Então, o conselho que o apóstolo Paulo está falando aqui, a respeito disso, é que as pessoas muitas das vezes buscam a riqueza e a arrogância é tão grande, a prepotência é tão grande, o ego é tão grande que as pessoas acabam ficando com a sua esperança na riqueza. E infelizmente, irmãos, a riqueza não salva ninguém, não liberta ninguém, não traz saúde para ninguém. A riqueza não vai te ajudar no dia do seu julgamento, a riqueza vai ficar aqui na terra. Então, os bens materiais são enfermos, né? Passageiros, temporários, curtos, pois não vamos levar nada quando partirmos dessa vida. Paulo exorta aos ricos que façam o bem, enriqueçam em todas as obras, repartam de igualmente e sejam comunicados. Boas obras não salvam ninguém. Está em Efésios 2,9, né? De graça sereis salvos, né? Pela fé, mediante a graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se vanglorie. Então não são as obras que vão salvar, mas é a fé em Cristo Jesus. Mas são necessários ao bom testemunho cristão e fazer parte da vida cristã. Sim, nós temos fé, vamos ser salvos pela graça, mas nós temos recursos financeiros para que possamos ajudar o Senhor, que faça a obra dessa forma, desse segmento, e ajude as pessoas também. Então o crente sabe, não o tesouro para esta vida, mas para a futura. Mateus 19, versículo 21, né? O homem sabe, ele sabe que o seu tesouro é no céu, ele é futuro. O seu tesouro não é na terra, o seu tesouro está no céu, no reino de Deus, na presença de Deus. Ou quando tem sabedoria, o crente sábio, ele sabe reconhecer que as coisas materiais são efêmeras, são passageiros, são temporários, não tem duração eterna, como as coisas que são do céu, do alto. Então esse é um conselho para os ricos, o apóstolo estava dando. Eu lembro de Mateus capítulo 19, quando Jesus vai evangelizar o jovem rico, e ele segue os mandamentos, os estatutos, ele pratica, está dentro da igreja, ele segue todos os rituais, as liturgias que Jesus ele colocou para ele, né? Como seus muitos mandamentos: não matarás, não roubarás, e etc. Mas uma coisa estava faltando para o jovem rico: alcançar a salvação, vender todos os bens materiais que ele tinha, vender tudo, dar aos pobres e seguir. Não era necessariamente vender tudo, mas Jesus queria que ele tirasse o amor, desprendesse, ver se realmente o coração dele estava em Cristo, na sua salvação, ou no dinheiro. E o jovem rico sai da presença de Jesus naquele momento ali triste, porque o seu coração estava no dinheiro. Então, muito difícil é um rico entrar no reino do céu. É mais fácil o caminho passar fundo do agulho que o rico entrar no reino de Deus, porque muitas vezes o rico tem a sua esperança
no dinheiro. Muitas vezes o rico coloca a sua esperança nas riquezas e acaba tornando-se orgulhoso, soberbo, arrogante, presunçoso, avarento. E isso acaba levando a pessoa a não crer nas coisas do alto, a não fazer as coisas certas e corretas na sua vida. Então são os conselhos para os ricos, né? Os conselhos gerais aqui nós temos no terceiro tópico são esses, né? A sã doutrina de Cristo. Aos que não respeitam essa doutrina, infelizmente, vivem todo tipo de males. Aos que querem ser ricos acabam tropeçando em vários tipos de pecados. E os conselhos para os ricos é que não devemos guardar a nossa riqueza aqui na terra, em tesourar, mas sim no céu. Bom, concluindo aqui, né? Paulo era cuidadoso em sua missão pastoral, ele se preocupava com diversos assuntos de interesse da igreja, sua liderança de seus membros. Deu especial importância à manutenção dos obreiros, discorreu sobre a questão da disciplina dos líderes, especialmente os presbíteros que vinham a falhar. Então, de forma bem clara, doutrinou igualmente sobre o relacionamento humano na igreja local entre os servos e senhores. Né? Então, são vários os conselhos que Paulo deu para Timóteo, que servem para os nossos dias atuais, porque ele tinha uma preocupação muito grande para com os membros da igreja, para com o ser humano. O ser humano ele é cheio de erros, cheio de falhas. O ser humano precisa de diálogo, precisa estar constantemente interagindo com várias pessoas para que nós possamos então estar ouvindo cada um o que cada um necessita para a sua melhor conduta, para a sua melhor caminhada na terra dos viventes. Amém, irmãos? Então, esses são os conselhos que o apóstolo Paulo deu para Timóteo, que serve para nós. Essa é a nossa lição de hoje. Espero que eu tenha contribuído para a sua vida espiritual, espero que eu tenha contribuído para a sua aula, para o seu aprendizado, para que você possa crescer em maturidade, em fé, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima lição, se Deus quiser.